quais as modificações, mas assim, mais determinantes na evolução do exame do líquor, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista diagnóstico? Bom, o exame de líquor é o tripé da neurologia, a clínica, a imagem e o líquor. Numa das últimas aulas práticas que eu dei antes de me aposentar lá na Faculdade de Medicina da USP, um aluno perguntou: professor, o exame de líquor é uma coisa meio antiga já e tal, e como é que fica? Eu falei: olha, é muito simples, mas a imagem agora é maravilhosa, concordo com você. Eu fiz residência sem imagem, não era nada fácil. Eu falei: mas então o senhor não acha que a imagem vai substituir? Eu falei: olha, vou só fazer uma comparação simples para você. Eu pego a foto de uma Ferrari, é linda, não é? Essa é a imagem. Mas será que anda? Como é que funciona a Ferrari? Isso é o líquor que vai te dizer. Quer dizer, você tem que sempre ter o tripé, a parte clínica, a parte de imagem, evidentemente, e a parte funcional também. Então o exame de líquor seguiu os avanços da medicina em geral. O Dr. Lange sistematizou o exame, um conjunto de reações, em bloco, para não fazer reações isoladas, para que nós pudéssemos ter diagnósticos sindrômicos, abrangendo a totalidade, o conjunto dos dados, que são extremamente importantes. Então, as síndromes, por exemplo, das doenças, por exemplo, neurotuberculose, fungos, tem uma característica, de vírus tem outra, bacteriano tem outra, mas é pelo conjunto em que você tem células, você tem o diferencial das células, você tem as proteínas, você tem a adenosinodeaminase, você tem o lactato, você tem a glicorraquia. Então, todos esses dados foram em bloco englobados. E à medida que o tempo passou, que novas técnicas foram introduzidas nos exames laboratoriais, foram incorporadas ao líquor também. Nós temos agora uma fase muito importante, assim, só lembrando um episódio engraçado. Em uma dessas últimas aulas também, eu estava ensinando os residentes na aula prática, os alunos do quarto ano da graduação, ensinando a localizar a lesão através do exame neurológico, que é uma preciosidade. O exame neurológico é uma coisa magnífica. E o desinteresse dos alunos era evidente, né? Não estavam nem aí. Né? Depois de 10 minutos, a menina falou: professor, a aula era das 9 ao meio-dia. 9h15, ela falou: professor, nós temos uma reunião daqui a pouco na Atlética para decidir os jogos da Intermédica. Eu fiquei quieto, nem respondi, né? Continuei mais 5 minutos, o menino falou: professor, é verdade, isso é muito importante. Mostra logo a ressonância. Eu falei: tá aqui, ó. Eles foram todos para a janela, olhavam, e eu conversando com a paciente: professor, mostra a lesão. Que lesão? Pronto. Ele está paraplégica aqui, professor. Cadê a lesão? Peguei o relatório. Normal. Ressonância magnética normal. Aí o menino falou: professor, desculpa, dá para começar a aula de novo? Certo? Nesse caso, era uma paraplegia espástica tropical. Você tem uma apoptose das fibras da medula, mas a variação normal é tão grande que, para você dizer que teve realmente uma diminuição volumétrica, você não pode se atrever muito a isso, porque ainda está dentro da faixa normal. Então você não tem esse diagnóstico. Imagem e líquor é outra coisa, de clínica é outra coisa. Em relação às novidades, nós temos um impulso muito grande. Só foi interessante, esse caso, que é interessantíssimo, que a imagem estava normal, tinha um diagnóstico líquor, era uma síndrome onde o HTLV1 era positivo. Então, tinha a paraplegia espástica tropical, era devido ao HTLV1. Então, nós tivemos um impulso muito grande com a biologia molecular, muito grande. Então, hoje nós temos uma série de grandes recursos que podem ser usados no líquido preferencialmente. Por quê? Porque você tem, o compartimento licórico tem 140 ml, 130, 140 ml. O compartimento sanguíneo tem 5 litros. Então, as coisas são muito mais diluídas. Embora você tenha métodos muito precisos, lá você tem uma possibilidade muito maior de detectar alterações. Então, foi muito sucesso o Film Array para você fazer diagnóstico de meningites. São 13 ou 14 entidades. Mas
o pessoal exagerou, eu acho, no entusiasmo. Nós temos que ter crítica em relação a isso. Por exemplo, o Cryptococcus neoformans está incluído nisso aí. E a sensibilidade desse método é uns 30% a 40%, quando a sensibilidade do látex para antígeno é 95%. Tá? Então, aí eu me lembrei muito do professor Pepino, tá? Paulo Saldiva. Apareceu ele é especialista em poluição. Exato. E veio um artigo no jornal dizendo que os carros flex poluem mais do que os carros a gasolina e do que os carros a álcool. Professor, como é que o senhor explica isso? Eu falei, carro flex é que nem pato. Pato anda, nada e voa, mas não faz nada direito. Então, quando eu vejo esse filme para um monte de coisas, e agora o metagenômico que vai analisar a biblioteca inteira, a gente tem que ter muito cuidado. Nós já tivemos caso aqui em que foi feito o film array, o indivíduo tinha uma célula, uma cefaleia, uma célula e pneumococo positivo. O teste foi positivo para pneumococos. Não é, tem que ter os cuidados, tem que ter os limites. A tecnologia é excelente, mas a clínica ainda é soberana. E o tripé, clínica, líquor e imagem, é que vamos dizer isso melhor. Tivemos casos, por exemplo, em que o film array foi negativo para herpes tipo 1, e era uma meningocefalite herpética, e o herpes, o pan-herpes, que é mais específico, mais dirigido, pegou. Então, hoje nós temos essa crítica, que só com a experiência que a gente pega. Então nós já temos blocos da meningite bacterianas agudas, bloco dos arbovírus, bloco dos meningites virais, das encefalites virais. E com isso a gente pode avançar mais. E temos também um capítulo imenso que são as encefalites inflamatórias, certo? E a pessoa da mal começou isso, hoje em dia elas correspondem, se diz que correspondem aproximadamente a 20% de todas as encefalites. Se nós considerarmos que a meningoencefalite por herpes simples tipo 1 é mais ou menos de 20%, as inflamatórias praticamente já equivalem a um maior contingente de meningoencefalites infecciosas. Isso é um capítulo que está cada dia com mais perspectivas e o líquor ajuda terrivelmente nisso. Então, o exame do líquor se adaptou, introduziu, trouxe para o seu arsenal todas essas armas terapêuticas que são da imunologia geral. Então, isso é importante que existe a encefalite límbica, onde nós usamos o anticorpo, o anti-MDA, que é um anticorpo paraneoplásico. E com isso você faz o diagnóstico pelo líquido cefalorraquiano e não por outros exames laboratoriais. E tem um bloco enorme de anticorpos paraneoplásticos. Uma sopa de letrinhas, né? Sopa de letrinhas. Parece um dicionário polonês. Né? Exatamente. E nós tivemos um caso, se eu posso contar, um caso de uma aluna, foi uma aluna da Faculdade de Medicina, que teve uma crise convulsiva no avião ao chegar em São Paulo. E ela foi internada no hospital, fizemos o exame de líquor e o PCR para herpes. Parecia herpes, tipo, tudo para ser um herpes tipo 1. E não era, foi negativo. Na quinta repetição, eu falei com ela, olha, não adianta você falar. Você já viu se ela tem teratoma de ovário? Era uma moça de 24 anos. Eu falei, não, olha só essa matéria que mostrou. Bom, essa moça ficou internada um tempão, na UTI, tinha 20, 30, 40 crises convulsivas por dia. Eu tive a ocasião de um professor da faculdade, outro dia, me encontrou no Oswaldo Cruz e me disse, Machado, sabe o que é isso da minha sala agora? Fulana, ela veio discutir a reposição das aulas que ela perdeu quando ficou doente. Então, essa característica das encefalites inflamatórias, que elas têm uma possibilidade de recuperação muito maior, em geral, claro, do que as infecciosas. Então, esse é um capítulo fantástico. Desses últimos 2 anos, alguma experiência com líquor em Covid? Olha, normalmente, várias pessoas que a gente trabalha em alguns hospitais, sobretudo o Sírio e Oswaldo Cruz, todo mundo pede, quando o paciente está com Covid, já faz um líquor também, porque está com febre ou isso, faz Covid. Então a gente faz a PCR para Covid. Mas até hoje, nós dizemos a você,
Tem um pessoal no HC que estudou isso também, e a nossa experiência no laboratório de Espina França é que não teve nem um caso positivo, apesar de o paciente estar com Covid positivo. No líquido não tem. E eu acho que isso corrobora os achados mundiais, né? Não são muitos trabalhos a respeito, mas tem um trabalho europeu que mostra exatamente que foi negativo. O danado do vírus não é encontrado, mas existe alguma, especialmente quebra de barreira, né? O que, mesmo que seja o resultado negativo, né? Não deu Covid, mas nos orienta sobre a fisiopatologia. Esses pacientes fazem doenças autoimunes, eles fazem inflamação sem a presença do líquido. Sem a presença do vírus. Isso é muito interessante. Bom, mas ainda falando com relação à evolução do exame, a punção em si, o uso de agulhas se modificou e o local da punção também. Eu me lembro bem, acho que foi em 2004 que vocês publicaram, junto com uma equipe de neurocirurgia, acho que do Oswaldo Cruz, o caso de um paciente que teve uma laceração de paica, de artéria cerebelar posterior inferior, após uma punção suboccipital. Isso contribuiu para, ou desanimou vocês a continuar colhendo o líquor por essa via suboccipital? O Livramento era um entusiasta da punção suboccipital. Eu nunca fui. Eu achava uma coisa bárbara, mas eu nunca fiz. Esse caso foi uma sequência de coincidências que nunca mais vão se repetir. Esse paciente estava no pronto-socorro, umas 4h30, 5 horas da tarde, o nosso médico foi lá, o paciente estava agitado, difícil de conter o paciente, e o líquido não tinha nada, uma célula, não tinha hemácia, não tinha nada. Deram alta e foi esperar o ônibus do outro lado da rua, na 13 de maio. E o ônibus demorou.